bomba está explodindo aos poucos, né? Porque está todo mundo tentando apurar o destino do governador João Dória, que, ao que tudo indica, desistirá da campanha presidencial e permanecerá como governador. Ao permanecer como governador, certamente é candidato à reeleição, o que causará um grande fuzuê em São Paulo, porque São Paulo já tem um pré-candidato do PSDB, que é o vice-governador Rodrigo Garcia. É um cara que transita com muita facilidade entre os tucanos, tem a Assembleia Legislativa nas mãos e não deve aceitar tão facilmente assim abrir mão dessa pré-candidatura. Enfim, é uma grande confusão no horizonte e o Rodrigo Orengo tem mais informações. Fala, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. É aquele clima de barata voa aqui em Brasília, viu, Megali? Só vou dar um exemplo aqui, né, do cenário político, né? Acabei de ligar para um senador, praticamente acordei o senador, e aí perguntei da avaliação dele, né? E ele tomou um susto, porque eu não estava sabendo, né? Não, como assim? O governador vai anunciar agora a descompatibilização, tá tudo certo, né? Como assim, né? Tomou um susto, não, desligou na hora para correr atrás de avaliações, né? Até não quis se manifestar porque, enfim, estava assustado com a informação, então esse é o clima, é surpresa no cenário político. Sabe, Megali, que eu participei de uma entrevista com o Eduardo Leite no início da semana, e o que ele apostava muito era numa união dos partidos de centro, né? Se colocava aí como um ator aí dessa possível união. Sem João Dória se abre um caminho para tentativa de construção de uma chapa, de uma coligação mais ampla de uma terceira via que até agora nas pesquisas não decolou. Tem uma extrema dificuldade de atingir a casa dos 2 dígitos e romper uma polarização que já está muito consolidada, pelo menos nas pesquisas, né, entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Seria uma oportunidade de tentar uma construção, né, e Eduardo Leite agora, obviamente, ele passa a participar aí como protagonista desse processo, se realmente questão de Dória se confirmar, né? No cenário político, isso mexe de forma significativa com um conjunto de alianças. A gente está falando de uma mudança e de uma mudança drástica aí no cenário eleitoral. A avaliação que é feita, inclusive aqui no Congresso Nacional, e o Congresso ele é dividido, até as bancadas do PSDB lá na Câmara e no Senado, elas são divididas, né? Em defesa de João Dória e em defesa de uma alternativa, como, por exemplo, de Eduardo Leite, né? Agora, PSDB vai para o divã e com certeza é um fato político que vai mexer aí com o cenário eleitoral, né? É o momento de mexer em peças do tabuleiro político. Só para ter uma ideia, Megali, hoje temos 9 ministros que estão deixando o governo federal, né? Justamente para concorrer nas próximas eleições. Então esse é o momento, esse é o timing das decisões, até porque tem uma questão legal. Tem o prazo de desincompatibilização, por isso que os ministros estão saindo, 9 ministros, estão deixando no lugar auxiliares próximos, na maioria ali pessoas de dentro do ministério, secretários executivos, é o caso do Ministério da Agricultura, é o caso do Ministério da Infraestrutura, são secretários executivos que vão assumir. E tem aí, no fundo, no pano de fundo, também disputas políticas, né? O governo acabou escolhendo até soluções caseiras para não abrir uma crise política entre os partidos do chamado Centrão, que, claro, cobiçam esses cargos, né? Então arrumou ali soluções caseiras para evitar uma grande discussão interna no governo. Esse é o momento de definições de alianças, de peças no tabuleiro, e com certeza essa posição aí que vai ser confirmada, ainda anunciada, de João Dória, vai mexer e muito com o cenário eleitoral aqui em Brasília. O Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, já pediu demissão da Secretaria de Governo, isso aconteceu agora de manhã. Ou seja, ele está agindo de acordo com o script. Né? Ele se demitiu, pediu exoneração para ser o candidato do PSDB ao governo. E consta que não está nada satisfeito com essa decisão de João Dória de não concorrer à presidência. Curiosamente, o campo que vai ser menos afetado por essa decisão, se ela se concretizar, será a corrida presidencial. Porque no final das contas são 2% de intenções de voto que vão ficar pingando ali. É bem possível que se pulverizem
sem que haja grandes repercussões. Mas nos bastidores é uma bomba atômica. Né? Essa apuração aqui do nosso colega Pedro Campos, da Rádio Bandeirantes, apontou essa insatisfação do vice-governador com a decisão de João Dória de não concorrer à presidência da República, e um secretário de Estado, né, consultado e que conversou com Pedro Campos, confirmou que Dória ficará no cargo de governador até o fim desse mandato, até o fim deste ano. Lembrando, Rodrigo Garcia se filiou ao PSDB para ser o candidato ao governo de São Paulo. Então vamos ver.